Meus amigos, beleza? Mais um vídeo aí no canal, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o relatório do VGHF11, onde a gestão tenta explicar para a gente por que o fundo pagou somente 8 centavos referente ao mês de março, e esse rendimento, na minha humilde opinião, trouxe uma excelente oportunidade de comprar o fundo com um precinho ainda mais barato do que ele já está. E eu aproveitei e fiz o meu aporte do mês de abril todo aí no VGHF11 com um precinho bem bacana, um precinho bem interessante. Então, de acordo com o tempo disponível que eu estou tendo aqui, tá? Que está bem curto ainda, eu estou trazendo vídeo de atualizações para vocês, também trazendo a minha carteira, e hoje vou atualizar vocês sobre essa situação aí do VGHF11. A gente vai saber por que o fundo gerou esse rendimento de apenas 8 centavos. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo, e diz para mim nos comentários se você tem um VGHF11 na sua carteira e se você aproveitou essa queda nos preços que ele teve aí no decorrer do mês de abril até agora para fazer alguns aportes comprando algumas cotas nele. Lembrando, nada do que eu falar aqui é recomendação de compra ou venda de nenhum ativo, tá? Para você tomar as melhores decisões para sua carteira, tem um material aí bacana na descrição de todos os vídeos que eu deixo aí para quem quiser aprender um pouco mais, estudar e, consequentemente, tomar melhores decisões para sua própria carteira de investimentos por sua conta própria. Material da Suno, material do pessoal do Dica de Hoje, e-book do meu amigo Alex Silva, tem muita coisa aí, fica ligado que você pode estar perdendo uma baita oportunidade. Então, sem muita delonga, sem muita enrolação, já estou com um relatório aqui aberto do VGHF referente ao resultado do mês de março. A gente vai começar vendo uma parada bem interessante aqui, ó, logo de cara, que o fundo encerrou o mês de março de 2024 ó, com todo o seu patrimônio alocado em ativos alvo, distribuído em 138 diferentes ativos. A gente pode ver que com relação ao mês anterior, aqui eu estou com o relatório do mês anterior aberto, ele estava com 142 ativos, então conseguiu aí se desfazer de 4 ativos. Mas em mais de 140 ativos, 4 ativos parece pouco, né? Porém, os valores que ele tem investido nesses ativos, cara, não é fácil da gente se desfazer não, tá? Principalmente fundos imobiliários, que é o que ele tem aqui mais em carteira no momento, que ele herdou daquela incorporação do MGFF11. Então, continuando aqui com o relatório, a gente vê ó, que o fundo ó, tem um total de 1,5 bilhão investido, e ainda no final do mês possuía 67 milhões em operações de venda e recompra futura de CRIs, as famosas operações compromissadas, né? Ao custo de CDI mais 0,74% ao ano. E como o CDI está caindo, essa operação aqui compromissada é uma dívida que o fundo tem, né? Fica bem tranquilo, vai ficando cada vez mais tranquilo de liquidar com essa situação aqui, porque CDI caindo e é apenas de CDI mais 0,74, mas tem que tomar cuidado para não acontecer como aconteceu com o CPTS, que ficou com uma dívida um pouco alta, porque o CDI, ao contrário do que está acontecendo agora, o CDI estava subindo quando eles tinham uma dívida lá de CDI mais 0 alguma coisa também, porém o CDI subiu bastante e acabou que o fundo se complicou um pouco, o CPTS 11. E sem muita enrolação, vamos voltar aqui ó, com relação à distribuição desse mês. O que a gestão destaca aqui para a gente? Ó, a distribuição dos rendimentos do fundo referente ao mês de março foi de 8 centavos por cota, que equivale a uma rentabilidade líquida de 11,4% ao ano sobre o valor da cota patrimonial no final de fevereiro. E ao longo dos últimos 12 meses, o fundo acumulou uma distribuição de R$ 1,28 por cota, que equivale a uma distribuição, uma rentabilidade líquida de 15% ao ano, ou IPCA mais 9,9%. Então, mesmo com essa queda, é uma excelente rentabilidade ó, com relação à cota patrimonial, né? Então, quem comprou mais barato está com uma rentabilidade ainda maior. E os dividendos do mês ó, foram impactados aqui ó, por dificuldade do fundo ao longo do mês de obter ganho de capital na venda de algumas posições de fundos imobiliários. Como eu falei, alguns fundos que eles adquiriram lá da incorporação do MGFF, além da participação total da carteira de CRIs está abaixo ou um pouco abaixo do desejado. Como as posições de fundo imobiliário cresceram bastante dentro da carteira do VGHF, a gente vai ver um pouco mais à frente no relatório, acaba que os CRIs ficaram com uma participação um pouco baixa, os CRIs que geram uma quantidade de rendimento bem interessante. Com isso, a gestão promoveu ao longo do mês algumas alterações significativas na carteira, com o objetivo de retorno do nível de distribuição de dividendos no curto prazo, tá? Tentando manter aquele nível de distribuição ali no curto prazo, mantendo ao mesmo tempo as oportunidades de ganho no médio e longo prazo. A gestão trabalhando, eu gosto muito da gestão da Valora. Muita gente não gosta, mas eu acho bem interessante, eles fazem um trabalho, na minha opinião, tá? Bem bacana. Aqui, ó, a gente pode ver algumas alterações na carteira de CRIs. Na carteira de CRIs foram adquiridos um total de 90,2 milhões e vendidos 55,1 milhões em CRIs.
permitindo um aumento líquido da posição de CRIs, marginalmente a posição do CDI, ou seja, a posição do CDI foi bem pouco o aumento, né? Como o CDI está caindo, então eles estão aumentando um pouquinho. Além do aumento do carrego de ambas as carteiras, em CDI e IPCA. O carrego da carteira de IPCA, que passou a ser a IPCA mais 9% ao ano, contra a IPCA mais 8% no mês anterior, e a carteira de CDI, que passou a ser CDI mais 4% ao ano, contra CDI mais 3,8% no mês anterior. Então teve um aumento aqui relevante, bem interessante no carrego das carteiras. E na segunda parte aqui, a carteira de fundos imobiliários, foram feitas aquisições de 46,9 milhões com várias trocas na carteira, buscando aumento da distribuição de rendimento no curto prazo, além de oportunidade de ganho de capital no médio e longo prazo. Então, aqui eu já não achei interessante, porque ao invés de eles se desfazerem das posições, eles compraram um pouco mais. Mas como eles falaram, né, eles tiveram dificuldade de vender, porque muita coisa caiu. Então, eles tiveram dificuldade de se desfazer e devem ter aproveitado oportunidades a bons preços que estava rolando aí, né? A carteira de SPS foi feita a diminuição marginal da posição de cotas de SPE, que apresentam uma média menor de distribuição de dividendos mensais. E eles ainda destacam aqui, ó, que todos esses movimentos seguem em linha com o processo de reequilíbrio da carteira, em curso desde o início do ano após a aquisição dos ativos do MGFF11. Para quem não sabe, eu já falei 2 vezes aqui, né? O fundo fez uma incorporação do MGFF11, que é um fundo da Mogno, e a Mogno foi comprada pela Valora. Logo, a Valora já engoliu o MGFF11 e mais um outro fundo também da Mogno. Agora eu não vou lembrar o nome, mas eu lembrando eu coloco aí na tela para vocês. A carteira de renda, que é aquela carteira de gerar renda mensal, né, uma renda mais recorrente, representa hoje, ó, passou a representar 66,9% do total dos ativos, que era 64,9%, então um aumento de 2%, era 64,9% no mês anterior, e a carteira valor passou a representar 33,1%, e a carteira valor no mês anterior representava 35,1%. Então uma queda de 2% na carteira de valor, que é mais focado em ganho de capital, e um aumento de 2% na carteira de renda, que é mais focado em gerar rendimento todos os meses por cotistas. Destacando também aqui, ó, que o fundo chegou ao final desse mês de março com um pouco mais de 400.500 cotistas, cara, top demais. Eu sou um deles ali que dei média diária e top de mais de 5,1 milhões. E em eventos subsequentes, o fundo destaca aqui, ó, que nem 1º de abril vendeu o total de 15 milhões em cotas de FII com ganho de capital em linha com a estratégia de reequilíbrio do portfólio já citada acima. Então, se a gente descer um pouco para olhar um pouco mais de algumas informações bem interessantes, a gente vê, ó, a carteira de ativos do fundo imobiliário, começando aqui pelos CRIs. A gente vê que a maior posição em CRIs da carteira aqui do fundo está no segmento aqui de escritório, representa menos de 5% do PL, cara, top demais isso, bem pulverizado, eu gosto muito disso, e tem como indexador CDI, com uma taxa de CDI mais 4%. Essa aqui era a parte da estratégia de renda, bem bacana, bem interessante. Então a gente vê que a maior posição em CRIs representa 4,79% e o restante bem diluído, ó, chegando aqui, ó, na parte de CRIs ainda bem grande a carteira. FDIC também bem pouquinha coisa, ó, tudo com menos de 1%, todos os ativos. A parte de fundos imobiliários, o que tem uma maior representação no PL, que ó, representa 4%, que é o fundo VGRI11, que é um fundo de escritório da Valora também. Não conhecia esse fundo, depois eu vou dar uma olhada. Entra aqui na parte da estratégia de valor, que é mais para ganho de capital, e os outros aqui, ó, com menos de 3%. E se a gente continuar descendo, vai ver que a carteira de fundos imobiliários dele é bem extensa por conta dessa aquisição do MGFF11. Tem algumas ações, ó, de shoppings e escritórios, porque o VGHF é um hedge fund, né, aquele fundo que tem estratégia de ter vários ativos de classe diferentes na carteira, e participações aqui em SPS, Sociedade de Propósitos Específicos, todo no segmento residencial. Tudo aqui, tanto as ações como o SPS, faz parte da carteira valor, da estratégia de valor, né, da estratégia de giro e ganho de capital. E se a gente der uma olhada aqui na composição do resultado do mês de março, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em março, o fundo teve um resultado pouco menor do que em fevereiro. Resultado dos fundos imobiliários caiu bastante. Ações teve um resultado bacana aqui, SPE também, bem interessante. A gente vê que nas negociações foram mais de R$1 milhão aí em negociações. O resultado da distribuição ficou aqui, ó, bem próximo do que foi em fevereiro, porém em fevereiro eles usaram bastante da reserva para chegar nos 10 centavos. Já em março não teve reserva para chegar num resultado mais satisfatório, né? E na parte da alocação dos ativos, atualmente o fundo está com a sua carteira de investimento alocada desse jeito, ó, 58% aqui alocado
Em CRIs, cotas de fundo imobiliário, são os dois maiores ativos da carteira aqui que tem maior participação, 35% em cotas de fundo imobiliário, 1,6% aqui de FDICs, que são os fundos de investimento de direito creditório, já expliquei isso em outros vídeos, vou deixar na descrição para vocês verem um vídeo mais detalhado, né? Ações 0,3% e SPE 3,7%. Então a porcentagem de ações está bem pequena aqui na carteira, né? E os indexadores, a gente vê que os indexadores aqui, ó, a parte de CDI está em 36,9%, vamos ver quanto é que estava no mês anterior, né? E a parte de IPCA é tudo isso aqui, é o restante todo, porém com essas variações. Apenas variação positiva 38,9%, a variação positiva com compensação 1,9%. Aqui, como a gente vê, 22,3% somente IPCA, como está indicado aqui embaixo, segue a variação do índice independente de ser positivo ou negativo. Então, se for negativo também, vai perder um pouco. E na parte da alocação por estratégia, como eu venho falando aí, né, valor e renda, tal, então a gente vê aqui, que a estratégia de valor, que representa os ativos que são principalmente para giro, ganho de capital, hoje é 33,1%, e a estratégia de renda, que são os ativos que eles vão segurar para gerar uma renda recorrente, 66,9%. Nós já falamos essas porcentagens lá em cima, né? E os ativos que estão aqui na parte de renda são FDIC e principalmente fundos imobiliários e CRIs, com 58% na parte de CRIs, né? E na parte de valor tem SPE, FDIC, cota de fundo imobiliário e ações. Então tudo isso aqui entra na parte de valor. Bem interessante, cara, bem interessante mesmo a estratégia desse fundo imobiliário. É um fundo que eu gosto bastante, e sempre que tem uma oportunidade de fazer um aporte a preços interessantes, eu tento aproveitar. E como vocês podem observar, a rentabilidade atual da carteira está em 5,97%. O site aí, o Status Invest, que eu prefiro, que eu gosto de acompanhar minha carteira, já atualizou direitinho, e os dividendos desse mês aí 243,24. Como eu tinha mostrado no outro vídeo, estava tudo meio adoidado, né? Eu tive que mostrar um pouco no Investidor 10, mas agora está aí atualizado para vocês. Diz aí para mim se vocês gostaram desse resultado, desse relatório aí do mês explicando por que o rendimento caiu um pouco. Se você aproveitou o aporte para comprar cotas um pouco mais barato, ou se você simplesmente investiu em outro fundo que você achou que está numa oportunidade melhor, ou que seja até um pouco mais seguro que o VGHF. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, valeu, é nóis, fui!